Orjengju Napchansan Pewa Olayanse Shaging Drupye Emanjone Shisudra Kurdu Kandro Gorjiji Jinsodadrupki Chinji Velapje Sexo Guru Pema Siji Hong Orjengji Navchansan Pema Rampola Yansen Shaging Rupye Pema Shisudra Kurdu Kandro Mabe Kurjiji Dadrupki Chinji Lapje Sexu Guru Pema Siji Orjengje Nabchansan Pemangisarampo Alayanse Mapnye Pemanjone Shisudra Kurdu Kandro Mape Kurjiji Drupki Chinji Lapje Sexu Guru Pema Siji Sanje Chodan Sochi Chonang La Jachu Bardu Dani Chabsu Chi Dagi Jinso Jipe Sonanchi Drula Penjir Sanje Drupasu Sanje Chodan Janchu Bardu Dani Chabsu Chi Dagi Jinso Jipe Nanchi Drula Penjir Sanje Drupasu Sanje Chodan Sochi Janchu Bardu Dani Chabsu Chi Dagi Jinso Jipe Sonanchi Drula Penji Jedrupaso Om Benzara Guru Pema Siji Hum 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 Om Benzara Om Benzara Guru Pema Siji Hum Om Benzara Guru Pema Siji Hum
Om Ha Om Belzara Guru Pema Sidi Hum. 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 Om Belzara Guru Pema Sidi Hum. Om Ha 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 Om Belzara Guru Pema Sidi Hum. Belzara Guru Pema Sidi Hum. Om Ha Om 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 Belzara Guru Pema Sidi Hum. Belzara Guru Pema Sidi Hum. Om Ha Om 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 Belzara Guru Pema Sidi Hum. Om Gate Gate Paragate Parasangate Manji Soha Gate Gate Paragate Parasangate
Soha Gate Gate Paragate Parasangate Buji Soha Gate Paragate Parasangate Buji Soha Gate Gate Paragate Parasangate Buji Soha Gate Gate Paragate Parasangate Buji Soha Gate Gate Paragate Parasangate Buji Soha. Boa noite. Nossa, ética do futuro. É bem o que eu tinha preparado, ou certo. Então, nosso tema é ética para o futuro. Esse é um bom tema. Assim, né? Do ponto de vista da filosofia, que enfim é uma abordagem dentro do samsara, né, dentro do mundo convencional, a gente está vivendo um momento bem interessante, assim, né, porque agora é o tempo da ética do futuro. Por quê? Porque uma vez que as mudanças sociais, econômicas, tecnológicas, elas configuraram uma ameaça verdadeira para a própria sobrevivência do planeta, a sobrevivência da espécie humana. Então se coloca essa questão da ética do futuro, né? Ou seja, nós estamos fazendo algumas coisas agora que vão inevitavelmente repercutir sobre o futuro. Alguns pensadores eles dizem que a gente deveria ter a responsabilidade hoje, a ética do futuro, ela nos traz a responsabilidade de hoje para permitir que as futuras gerações também tenham opções, ou seja, possam assumir responsabilidades. Caso contrário, eles não vão poder assumir responsabilidade nenhuma, uma vez que eles não têm opções. É assim. Então a gente está vivendo essa perspectiva na visão convencional, né? Na visão budista, as coisas não mudaram muito nos últimos... desde que o homem surgiu, né? Porque essencialmente, na visão convencional, não há a noção de samsara. Na noção do budismo, a sociedade contemporânea, seja qual for, ela sempre dá um problema que é o próprio samsara. Então, nós estamos focados... Nós estamos focados... Obrigada. Nós estamos focados numa questão mais ampla. Ou seja, não importa o que esteja acontecendo conosco, qual época que a gente esteja vivendo, nós estamos imersos na insatisfatoriedade, na impermanência, no sofrimento inevitável das configurações que a gente possa alinhar ou arrumar. Né? É isso. Então, o problema para nós, quando a gente pensa assim, em ética do futuro, é o samsara agora, samsara no futuro. Né? É um pouco assim, né? Nós estamos no meio do samsara. E esse é o nosso problema. Então a gente busca olhar isso como
desenvolver algum tipo de mudança, algum tipo de movimento favorável dentro disso, né? Agora, se é samsara hoje, samsara amanhã, samsara depois, então, enfim, é samsara. Então, é melhor não fazer nada. Mas na perspectiva budista já não é assim, né? Então, é interessante ver por que a gente vai fazer alguma coisa, por que surge também a noção da, da ação social no budismo, né? Ou da construção das terras puras, por que a gente vai se preocupar com isso? Esse tema das terras puras e da ação social, da nossa ação em meio ao mundo, ele está conectado com a noção de vida humana preciosa, né? Porque, por exemplo, quando nós olhamos os 4 pensamentos que transformam a mente, então imediatamente surge como que um referencial claro. Esses 4 pensamentos, eles na verdade têm um que precede e um que sucede, né? Então o pensamento que precede, ele diz respeito à linhagem. Eu acho super interessante, super importante. A gente poderia se dedicar a olhar o pensamento anterior aos 4, né? Eu vou falar dos 6 agora, né? A sequência. Então, a gente pode dizer de uma forma muito simples, esse pensamento prévio, na verdade é uma homenagem, né? Diz homenagem ao Lama, homenagem ao Buda, aquele que sabe. Então, é isso super curto. Mas a gente precisaria entender que há um fenômeno extraordinário, ou seja, paralelamente ao samsara surgem os Budas, ou numa visão mais ampla, a gente poderia dizer os seres de diferentes tradições religiosas, que buscam ajudar as várias circunstâncias que nós vivemos, assim, né? Ajudar no sentido amplo de superação da insatisfatoriedade, sofrimento e permanência. E, então, não só nós estamos imersos, a maior parte de nós nem suspeita o problema do samsara, né? Não só nós estamos imersos nisso, como já tem uma linhagem de seres, geração após geração, coletando e adaptando os ensinamentos e ajudando a que as pessoas de cada geração possam superar essa questão do samsara, assim. E, isso é numa perspectiva mahayana, né? Se nós estivéssemos olhando dentro de uma perspectiva uh, mais elevada, a terceira volta do Dharma, nós vamos perceber que o que existe é uma natureza livre, já nem um samsara. O que há é uma condição livre da nossa mente, da nossa própria vida, que ultrapassa as múltiplas circunstâncias que a gente se debruça. Então, mesmo que o samsara se apresente como insatisfatoriedade, impermanência e sofrimento, essas características de impermanência, sofrimento e insatisfatoriedade são características de bolhas de realidade que flutuam dentro de uma dimensão, nós podíamos dizer, do espaço básico. Então, o espaço básico é a nossa realidade. Mas a gente não vendo isso, nós nos prendemos em bolhas de realidade e ali dentro nós temos a experiência do samsara. Enfim, né? A experiência do samsara é alguma coisa que não é sólida. Ela tem uma mudança constante, assim, de configuração, né? Por isso mesmo que a gente não consegue um samsara muito ajeitado, que mesmo que a gente ajeite o samsara, a insatisfatoriedade surge num certo momento, a impermanência surge, o sofrimento também aparece. É assim. Então, nesse caso, a gente entende que há uma natureza fundamental, uma natureza ilimitada, e nessa condição da natureza ilimitada, nós temos o que a gente poderia dizer a nossa própria condição natural, que é uma condição não condicionada, uma situação não condicionada propriamente, que é o espaço básico, né? Disso nós podemos criar situações condicionadas particulares, como nossos empregos, as nossas vidas, nossas casas, etc. E esses universos que a gente vai criando, eles são limitados, mas eles parecem universos super abrangentes. Então a gente olha as nossas vidas a partir de bolhas de realidade limitadas e elas parecem super amplas. Parece que é o mundo inteiro. A gente é capaz de olhar o mundo inteiro a partir das nossas bolhas, estender as bolhas para o mundo inteiro e pronto. E isso é o samsara, né? Essa limitação de visão. Essa limitação de visão dura um certo tempo, daqui a pouco a gente reformata aquilo tudo, né? É assim. Então,
Essa é a dificuldade. Aí é muito importante entender esse primeiro ponto, ou seja, há uma linhagem de seres lúcidos a cada geração nos ajudando a olhar isso e ultrapassar esse software. Nós não precisamos operar desse modo, a gente pode operar de outro modo. A gente pode operar de outro modo. E, então esse é o recado do Buda. Nós estamos aqui porque a gente acredita que outra coisa pode ser feita, né? Que a gente pode se mover de outro modo. Aí vem os 4 pensamentos, especificamente. O primeiro desses 4 pensamentos é a gente lembrar que nós temos uma vida humana preciosa, uma vida humana que pode ser uma vida humana preciosa. Essa vida humana, ela está dotada de liberdades e dotes. Ou seja, nós temos facilidades nessa vida humana que, que nos permitem acessar os ensinamentos e fazer as transformações que a gente precisa. Entre essas facilidades está o fato da gente ter nascido na condição humana especificamente, da gente ter saúde, a gente tem essa disponibilidade, a gente pode acessar os ensinamentos. O Buda deu o ensinamento, ele poderia não ter vindo, mas ele veio e deu os ensinamentos. Os ensinamentos perduraram, eles existem. Então nós estamos vivendo um tempo afortunado, onde os ensinamentos existem. Se a gente quiser comparar com tempos não afortunados, a gente pensa nos animais, por exemplo, mesmo gatos e cachorros, né, que são muito próximos a nós. Gatos, cachorros, cavalos, né, muito próximos a nós. Por mais que eles prestem atenção, né, inclusive os papagaios podem até repetir coisas, né, eles não conseguem transformar a mente deles. Ou seja, os ensinamentos eles não vêm de um modo tal que os animais possam entender. Então, tempo afortunado para os humanos é esse. Os ensinamentos vêm de um jeito tal que nós, na nossa condição, a gente pode aprender. É super especial. A gente, por vezes, não se dá conta disso. Assim. Então, a parte boa dos ensinamentos, ela termina aí. Ou seja, os Budas existem, vieram então por aí, e nós temos uma vida humana. Tá, perfeito. Paramos aqui. Não. Aí vem o terceiro pensamento. O terceiro pensamento é assim. Ainda que a gente tenha essas vantagens, elas são transitórias. Elas estão presentes hoje, mas amanhã pode ser que não. E a gente não tem como dizer que isso está equivocado, né? É assim mesmo. A gente não tem garantia nenhuma. Depois a coisa segue piorando. Aí assim, não só a gente não tem garantia de quanto tempo essas vantagens elas seguem, mas nós temos componentes kármicas internas que tomam decisões por nós, que operam por dentro dos sentidos físicos e nos fazem ver, entender as coisas de uma forma condicionada às próprias bolhas de realidade e nos impulsionam a tomar ações ou a realizar ações que vão gerar problema para nós e para os outros. Aí surge esse tema do sofrimento, né? Ou seja, essas componentes internas, elas nos levam a fazer ações que produzem sofrimento para nós e para os outros. Então esses são os 4 pensamentos. A vida humana preciosa, a impermanência, o karma, essas estruturas kármicas operando em nós, e a consequência das ações produzidas por influência kármica que vai gerar sofrimento. Aí vem o último pensamento, o 6º pensamento. Aí vem essa instrução. Em função disso, eu deveria usar da melhor forma a minha vida humana preciosa e tomar refúgio naquilo que é seguro. Esse é um ponto super importante, assim, super importante. Então, eu deveria aproveitar a minha vida humana preciosa. Nós facilmente podemos transportar esse referencial da nossa vida humana preciosa para a vida humana preciosa das pessoas todas e para a noção de uma organização social mais favorável que propicie o funcionamento melhor da vida humana das pessoas. Então, nesse contexto surge, dentro da abordagem Mahayana de trazer benefício aos seres, surgem os vários métodos, ou várias reflexões que a gente pode fazer, ou
vários esforços que a gente pode fazer para trazer benefício ao ser. Na perspectiva Mahayana, esse ponto é um ponto super interessante, assim, que eu gostaria de explicar. Na perspectiva Mahayana, isso se conecta também com a noção do refúgio. Por quê? Porque eu vou inicialmente falar sobre o refúgio, depois eu retomo esse ponto da como que nós, praticantes Mahayana, enfim, nos engajamos nisso. Né? Então a questão do refúgio é assim, a gente poderia colocá-la melhor falando, ou se perguntando de onde vem a sabedoria do próprio Buda. Por quê? Porque o Buda ele toma refúgio num nível de compreensão que ele conseguiu acessar. Então a pergunta para nós seria não tanto como que eu posso seguir o Buda, e isso é uma pergunta interessante também, mas também como que eu posso acessar de forma natural a própria sabedoria como o Buda acessa, que é melhor ainda. Então, se nós olharmos os ensinamentos do Buda, o objetivo dele não é que a gente fique dependente dele e faça como ele está dizendo. O objetivo dele é que nós nos tornemos pessoas lúcidas, capazes de acessar a sabedoria como ele acessa. Esse é o ponto central. Então, a gente deveria colocar assim, ou seja, como o Buda se conecta com a dimensão de sabedoria, de onde brota a sabedoria dele, por que a sabedoria dele é sábia. Poderia pensar assim. Né? Então esse é um ponto de Guru Yoga. Esse é o ponto de Guru Yoga última. Ou seja, como que nós vamos, de forma natural, espelhar essa sabedoria, não como uma sabedoria que a gente acessa, mas como alguma coisa que opera por dentro do nosso coração, que se funde conosco, que se torna inseparável, natural, inseparável de nós. Né? Que é o exemplo do Buda. Assim. Então aqui nós temos um refúgio, que é olhar para ele e ver como é que ele faz, e um refúgio que é ver esse funcionamento de forma natural dentro de nós. Assim. Então isso conecta ao refúgio, ou seja, se a gente não tiver isso funcionando naturalmente dentro de nós, a gente vai ser, como se diz nos textos, um asno manco. Né? Ou seja, a gente caminha um pouquinho e manca. Um pouquinho e manca. Por quê? Porque um pouco a gente tem um controle e um pouco a gente se distrai, se atrapalha e erra de novo. É assim. A gente não tem uma clareza das coisas. Esse é o problema. Assim. Mas o Buda não é um asno manco. Aliás, não é um asno. Nem manco, nem não manco. Vamos deixar assim. Né? Porque assim, se a gente avançar muito, nós somos um asno completo. Que não é manco, assim, perfeito. Né? Não, a gente tem que avançar, nós temos que se tornar um Buda, né? É uma coisa assim. O Buda significa desperto, lúcido, não é, bom, eu agora sou um Buda. Não é uma coisa egóica. Na verdade é o contrário, né? É quando nós estudamos com cuidado, nós vamos descobrir que esse impulso egóico é justamente o impulso de responder a partir dos conteúdos kármicos que brotam em nós. É quando a gente olha os impulsos que brotam por dentro e diz, sim, eu sou isso. Oh. Pronto, tudo perdido. É isso. A gente não tem um refúgio numa natureza lúcida, nós temos um refúgio num conjunto de estruturas kármicas que é mutante, variável, né? Com o tempo ele vai mudando, ele varia com as bolhas de realidade que a gente está imerso, nós estamos imersos, né? Ele não é confiável, ele não é estável no tempo, nós podemos nos comportar de um certo jeito por um tempo, lá pelas tantas a gente pode mudar. É do mesmo modo que a gente agia de um certo jeito, agora a gente age de outro jeito. Mas o aspecto egóico é o fato de que aquilo brota, a gente não sabe bem de onde, mas para nós é essencial que a gente exerça aquilo. Né? Então esse é o aspecto egóico. Assim. Então o Buda, ele ultrapassou isso, ele se libertou disso. Se libertou das disposições mentais que, que impulsionaram e desafiaram a mente dele mesmo por um tempo longo. Assim, né? E desafiam a nossa própria mente. Assim. E, então a gente vai estudando esse ponto. Aí Guru Yoga é isso, esse refúgio é encontrar essa naturalidade de uma ação lúcida, que a gente não sabe nem o que é naturalidade, nem ação lúcida.
Isso, mas é o que nós estamos indo, né? A gente sente falta disso. A gente vê quando a gente não segue com naturalidade as ações lúcidas, a gente emperra um pouco, assim. Emperra. E quando nós não temos nem clareza do que seria lucidez ou não, né? Aí é coisa mais complicada ainda de ver o resultado das ações. Nós fazemos ações, né, impulsionadas karmicamente e dá problema. Aquilo dá problema, com certeza. Então, agora, como que nós socialmente vamos trabalhar isso, né? Como é que a gente vai fazer isso? Então, a gente retoma esse ponto da vida humana preciosa. Diz, por exemplo, se a gente tiver saúde, melhor, né? Então, a gente começa a olhar assim, né? Se a gente tiver educação, melhor, né? Se a gente tiver boas, se tiver qualidades positivas operando internamente, melhor. Então a gente começa a olhar assim. Então a educação, por exemplo, educação para a saúde, educação é melhor, né? Se a gente, por exemplo, tiver menos dependências, dependência é assim, se a gente vai ajudar um amigo que entrou em sofrimento econômico e ele recebia mais ou menos uns 10 mil por mês, é mais difícil de ajudá-lo, né? Se a gente tiver um amigo que vivia com R$ 500 por mês, entrou em grande dificuldade econômica, aquilo é bem mais fácil, assim, né? Então a primeira coisa que a gente devia fazer é começar a viver com R$ 500 por mês e não com 10 mil, né? Porque a gente fica mais estável. E parece que o contrário, né, que é melhor. Assim, quanto mais a gente tem, mais a gente gasta, melhor. Então a gente começa a olhar. Aí começa a surgir esse ponto da simplicidade. Né? Mas simplicidade não é uma coisa também muito fácil. Por quê? Porque ela não é um referencial que a gente possa simplesmente assumir. Né? Porque a maior parte de nós talvez olhasse isso e começasse a se sentir um pouco aflito. Né? Eu queria tais coisas agora com esses ideais de simplicidade, paz e amor, isso aí não vai dar certo. Assim. Assim, isso já foi tentado e ó, não funcionou. Correu tudo para uma fumacinha lá e aí foi o fim. Isso não vai dar certo. Isso é papo de alto paraíso. E nós olhamos essas questões todas, né? É muito interessante. Agora tem a revista Vida Simples, já há um bom tempo, né? Agora eles estão escrevendo uma carta dizendo que estão chegando no primeiro milhão de fãs na página. Um bocado de gente, né? Um milhão de fãs, um bocado de gente. Eu acho interessante isso, sabe? Porque são pessoas. A gente não sabe bem o que significa isso, né? Mas, em princípio, elas têm uma sensibilidade para alguma coisa, para montar alguma coisa diferente. Assim. Esse é o ponto. Agora, por exemplo, nessa descrição que eu estou fazendo de terra pura, nós fazemos isso, andamos para cá ou andamos para lá, né? Ou esses referenciais éticos. Né? Então, no budismo, esses referenciais éticos, eles podem parecer complicados. Né? A gente sempre divide aquilo em três, fica mais fácil assim. Três, quatro ou cinco. Né? Aí aqui divide em três. Ou seja, existem os referenciais grosseiros, sutis e secretos. Fica bem mais fácil. Né? Referencial grosseiro é isso que eu estava falando. Né? As pessoas precisam de uma casa, precisam de comida, elas precisam de saúde. Então nós começamos a olhar como fazer isso melhor, assim, né? Como fazer melhor. Mas o aspecto grosseiro ele não resolve. Ele não resolve porque a gente pode organizar aquilo tudo de uma forma melhor, mas nós temos dificuldades internas. Eu mesmo vivi no início dos anos 80, nossa comunidade não teve propriamente problemas econômicos. Assim. Aquilo funcionou bem. O problema das pessoas estava no nível sutil. Ou seja, elas não estavam aguentando elas mesmas. Uma coisa assim. Né? Ou seja, as estruturas kármicas, elas trazem problemas. E, e nós temos ainda o nível secreto. Né? Então, o nível sutil, o que vai acontecer? Nós vamos
conectar isso com o nível de Sambhogakaya. Nós vamos usar as sabedorias das deidades. Vamos utilizar as sabedorias, por exemplo, dos 5 Dhyani Budas, Chenrezig, né, e Prajnaparamita. Aí nós começamos a olhar as várias sabedorias, Vajrasattva. Nós vamos usar isso, a gente aprende a usar isso na vida cotidiana. Super útil, maravilhoso. Assim. No nível, isso é um nível sutil. Ou seja, em vez de eu povoar minha mente com estruturas kármicas, eu aprendo a povoar minha mente com outro referencial sutil. Então não se trata, por exemplo, de eu fazer essa ação ou não. Eu trocando esse aspecto interno, as ações grosseiras elas fluem de modo naturalmente positivo. E se tiver erros, porque sempre tem, né? O aspecto grosseiro sempre tem coisas flutuantes e contraditórias. Se tem coisas flutuantes e contraditórias, isso também não é um problema, porque nós vamos ajustando. Nosso objetivo não é produzir problema. A gente não está organizado a partir de referenciais externos, nós estamos organizados a partir de referenciais internos. Uma contradição entre referenciais internos e externos é assim: a gente não deveria mentir. Isso é um referencial interno, é um referencial sutil. Aí vem essa coisa clássica assim. Aí estava o meditante, lá em Sabe Graciosa, aí apareceu um viado passando na frente, sumiu numa direção. Aí vem um caçador, né? Se tivesse o Ibama aqui. Aí vem o caçador e pergunta, para onde que foi? Aí ele não pode mentir, né? Assim, aí ele mente. Ele diz, não, foi para lá. Aí o caçador diz, como você é um meditante, certamente você deu a resposta errada. Ele foi para lá. Obrigado. Caçador, ó. Então, aí surgem essas contradições. No aspecto grosseiro, o que a gente faz? Como é que a gente faz? Então, o mundo grosseiro ele está cheio de contradições. Assim, é como a gente olha, por exemplo, olha os predadores. Os predadores é um problema próprio das presas. Pronto, isso é nível, as contradições a nível grosseiro. Eu não sei se eu predo o predador para salvar as presas. Ou entrego as presas para o predador, porque afinal ele reforça a espécie dos predados. Aí fico, não sei o que fazer. Isso é nível grosseiro, cheio de contradições. As contradições do nosso mundo, elas ficam assim. Meu filho comprou uma moto, o que eu faço? Né? Outro dia eu estava vendo essas contradições também na Austrália, né? Eu estava lendo na National Geographic. Aí o repórter ficou 2 semanas convivendo com os aborígenes numa região super bonita lá, assim, né? Olhando aquela cultura que está se extinguindo. E é uma região onde há uma tartaruga verde que eles caçam, né? Eles caçam no mar, tartaruga verde. A gente olha, bom, que o Ibama não ia gostar dessa coisa de ficar caçando tartaruga verde. Assim, né? Mas lá também tem crocodilos. Aí ele estava dizendo que naquelas 2 semanas que eles ficaram lá, nas 2 semanas que eles ficaram, 2 crianças foram comidas pelos crocodilos. É uma coisa contraditória. Assim, eu, por mim, já matava todos. Eu começava fazendo um puja e avisando. O primeiro crocodilo que passar do limite, ó, vai ser assim. Não dá, né? Não dá. Como é que fica isso? Né? Então esse é um nível grosseiro. Nível grosseiro. Nível sutil, proteger todos os seres, promover a vida humana preciosa para eles, fazer esse movimento assim. Né? Vocês imaginem, tem um filho comido por um crocodilo. Isso não é muito interessante assim. Mas nós temos predadores modernos assim, né? Automóveis, carros, quer dizer, ônibus e o tráfego em geral, né?
Assim, nós temos esses predadores que também matam muitas pessoas. A gente fica na dúvida, meu filho, você vai pra rua agora, você vai andar de moto. Já pensou? Eu compro um Fusca, mais adiante eu compro um carro para você. Né? Isso é melhor do que você dar de moto. Já pensou? Não, mas agora eu tô no clube da moto. Uhum. É seguro, não tem problema, papai. Você não entende nada. Ah, tá. Assim, fazer o quê, né? Então aí tava, as crianças foram tomar banho. Meu filho, lá tá cheio de crocodilo. Ah, não tem problema. Assim, eu vou ficar em casa, papai. Não vou tomar banho porque tem crocodilo. Pensa. É muito interessante isso. Aí vi um aborígene sendo entrevistado. O que você tem a dizer sobre os crocodilos? O aborígene disse: eles vivem no lugar deles. A gente não pode entrar na casa deles. Eles têm o lugar deles. Nós temos o nosso lugar, tem o lugar deles. É assim. Não vou ficar bravo com os crocodilos. Isso é uma sabedoria. Assim. Aí vê lá a menina atropelada no corredor do ônibus. É assim, pergunta para aborígene. Não, o ônibus tem o corredor. É, fazer o quê? Se andar de bicicleta no corredor de ônibus, mas contanto que não seja nossa filha, né? Então não é uma coisa muito fácil. O aspecto grosseiro ele é cheio de contradições. Cheio de contradições. Agora a gente está vivendo esse ponto, né? Eu estava dias atrás vendo um, um técnico falando sobre a questão da água, né? E agora apareceu esse tema de uma forma palpável assim para nós, né? Que é como se fosse um tema novo, né? Mas ele mostrando como as bacias de captação dos rios, atualmente elas estão perdendo a oportunidade de absorver a água no solo. Então a água ela corre pela superfície. Então o lençol freático está baixando. Se não tiver chuvas constantes, os rios eles perdem o fluxo. Assim. Aí o assoreamento dos rios faz com que o lençol freático aflore em outras regiões. Então os rios eles perdem água. Aí começa assim. Aí tu substitui a vegetação natural por uma outra vegetação. Aí tu não tem mais a entrada da água no solo, tu não tem mais o. Tu pensa, o rio é o rio não é a calha dele. O rio é uma bacia, mas não é simplesmente a bacia onde chove. Ele é um lugar onde a água entra no solo e do lençol freático vem a água, né, para os rios, ela vai filtrando para dentro dos rios. Se a gente perder a cobertura vegetal, nós vamos ter o problema da água. Aí ele dizendo assim, é uma opção da população escolher isso que está sendo escolhido. Uma opção. Aí nós vamos colhendo as consequências naturais disso. Né? Essa é uma questão ética. Né? A gente falou opção, é uma questão ética. Eu estou optando mesmo ou eu não estou nem sabendo? Como é que é isso? Então, é muito interessante esse ponto. Mas esse é o aspecto grosseiro. Por exemplo, no budismo, pelo aspecto grosseiro, ou pela legislação, ou seja, pelo jeito que for, nós não vamos conseguir resolver essas questões. A gente vai precisar resolver no aspecto sutil. E as questões do aspecto sutil, elas são resolvidas numa certa medida, mas eu vou precisar resolver no aspecto secreto os aspectos mais profundos. Que é assim, por exemplo, no aspecto sutil, se nós colocarmos, se nós usarmos, por exemplo, as 5 sabedorias, aí nós temos referenciais que alternam totalmente o nosso olhar. Então, se nós usarmos, por exemplo, sabedoria do espelho, capacidade de entender os outros seres no mundo deles,
nós não conseguimos nem mesmo chamar as montanhas ou os rios de recursos. Porque a noção de recurso é alguma coisa autocentrada. É inacreditável. É a mesma coisa que. É uma coisa super simples, né? A gente olhar para uma vaca e pensar, bom, ela pesa tanto, é tanto de carne, tanto de osso, tanto de pele. Isso é olhar como recurso, né? Nós olhamos os seres humanos muitas vezes como recursos. Outro dia eu estava vendo, teve uma escola lá na Nigéria que foi atacada, roubaram mais de 200 meninas. Agora, bem recentemente eu vi esse anúncio, elas foram vendidas a $12 cada uma. Recursos. A gente se espanta, né? Mas se chega ali e pega o gado todo e vende a R$ 1.500, não sei quanto vale. Assim, isso para nós é completamente assustador, assim, perturbador. Mas é uma coisa parecida, isso é a coisificação. Quando a coisificação chega a nós, a gente acha aquilo horrível. Mas quando nós olhamos para as montanhas, para os rios e chamamos de recursos, nós estamos com o mesmo olhar. Aí aquelas pessoas, aqueles guerrilheiros, disseram, mas olha que elas valem tanto, eu não devolvo elas. Se pagar, eu, eventualmente você pode levar, mas se não pagar, isso é recurso. Aí vinha a notícia, elas foram roubadas e duas delas morreram picadas por cobras. Elas estavam andando no mundo assim. Né? Agora tu imagina, que é isso? E Nigéria não é um país. A gente pensa, bom, os países africanos eles são um problema. Não é. A Nigéria é um país desenvolvido. E, mas tem esse ponto, né? De nós começarmos a olhar as coisas com essa limitação de visão. Nós olhamos a natureza inteira, né? Como se tivesse. Ela não existe propriamente. O que existe é o nosso interesse sobre as coisas. Então, ao contrário, nós temos sabedoria do espelho, que é a capacidade de olhar as coisas nelas mesmas. Né? Como, por exemplo, nós temos um olhar que a gente olha para o rio e a gente se admira da multiplicidade de vida daquilo. A gente não está pensando nem na água. Por exemplo, a cantareira, eu estava acompanhando essa situação, a gente vê a limitação dos olhos. Né? Então, a cantareira está com, vamos dizer, 10, 11%, 12% de água. Né? Água do fundo. Assim. Só que no fundo estão os seres que se refugiaram. Agora eles querem bombear o fundo. Onde é que vão os peixes? Quando chover de novo aquilo vier, aquilo é reserva biológica para barragem toda, que já é uma perturbação, né? Ela se recuperar biologicamente. Agora tu vai pegar diversidade e vai matar aqueles seres. Além do mais, como se joga muita poluição nos rios, o fundo é onde está tudo intoxicado, está tudo contaminado. Agora eles vão bombear aquela água do fundo. Já morreram, eles, assim, eu acho que foi não sei quantas toneladas de peixes morreram porque falta oxigênio. Eles estão em contato com um ambiente tóxico. A gente nem vê nem a biologia daquele universo. A gente pensa tanta água para bombear porque eu estou consumindo tantos litros por segundo, eu preciso dessa água. É simples. É assim, esse é o olhar que não vê, que não usa a sabedoria do espelho. A sabedoria do espelho não é nada extraordinário, é poder entender o outro no mundo do outro. Se nós não tivermos essa capacidade de olhar a natureza, olhar os outros seres com o olho que vê eles no mundo deles, nós estamos realmente está faltando alguma coisa. Não dá nem para namorar direito, né? Sem sabedoria do espelho. Né? Agora vocês veem, vem agora o Dia das Mães, né? Vai dar o que para a mãe se não conseguir olhar a mãe direito? Vai dar um lenço, uma calcinha, uma coisa assim, né? Uma caneta, uma panela, um novo micro-ondas para a mamãe pilotar. Pense, né? Um jogo de panos de prato. É assim,
Situação grave. Né? Então, essa capacidade de olhar o outro no mundo dele é essencial. Aí as pessoas estão namorando, cada uma o seu próprio celular. Né? Elas estão jantando juntas, olhando o celular. Aí é situação grave. Outro dia eu estava vendo dois avós, quer dizer, dois avós, dois casais de avós, né? Avós de pai e mãe, pelo que eu imaginei assim. Eles não sabiam o que fazer com uma menina, que eu acho que era a neta que veio passar uns dias com eles lá em Recife. E ela, tipo, no celular, bem tranquila. E eles não sabiam o que fazer, porque estava na hora de comer. E ela não estava com vontade nenhuma de comer. Assim, eles não sabem o que fazer, que é uma outra geração, né? Eles não sabem o que fazer. É outro universo, né? Então, se a gente perder essa capacidade, nós como seres humanos, né, a gente poder olhar para o outro, tentar entender o outro no mundo dele, a gente perdeu a sabedoria do espelho. Agora, se a gente tem sabedoria do espelho, isso já dá uma endireitada geral. Assim. Por quê? Porque disso brota um interesse genuíno, ele brota naturalmente de nós fazermos coisas boas para os outros. É assim. Por exemplo, se nós somos funcionários e trabalhamos em algum lugar trocando por dinheiro o nosso tempo, né, nós não estamos numa situação muito boa. Melhor se a gente, no lugar onde a gente estiver, a gente for capaz de entender os outros que estão ali trabalhando e as pessoas que estão sendo alvo desse trabalho de algum modo, e a gente se alegre por trazer benefício para eles. E o salário é um complemento, mas aquilo é a nossa prática, nós praticamos isso. Esse é um aspecto de Sambhogakaya, sabedoria do espelho, Buda Kshobhya. Então a gente vai olhar desse modo. Aí brota compaixão, amor, alegria, equanimidade, generosidade, moralidade, etc. Brota tudo isso. Aí quando brota tudo isso, no nível grosseiro, nós vamos fazer ações compatíveis com essa visão. A gente não vai fazer qualquer ação, nós vamos fazer ações compatíveis. Então vocês vejam, se eu tivesse que resolver no nível grosseiro impondo regras, aquilo ficava uma complicação. Mas se a gente fizer essa transformação, que é prática, é desenvolver um olhar. Se eu desenvolver esse olhar, minha vida muda. Muda para melhor, direto. Então nós precisamos fazer transformações grosseiras, sutis, secretas. Agora vamos supor que eu aprenda a usar a sabedoria do espelho e pratico compaixão, amor, alegria, equanimidade, generosidade, moralidade, paz, energia constante, concentração, sabedoria. Está tudo assim na nuvem, assim, uma nuvem que paira sobre os seres desde sempre. Os seres se voltam para baixo, eles não conseguem ver isso. Eles ficam ocupados no nível grosseiro, que é contraditório, que depende das bolhas de realidade e dos impulsos kármicos que brotam. E a evidência do impulso kármico é nós olharmos para as coisas e vermos como recursos. É assim, isso é o karma apareceu direitinho. E aí, as empresas chamam de recursos humanos, não é? Pá, é aquilo, recurso humano. Agora pergunta para uma mãe se o filho dela pode ser chamado de recurso humano. Pense, não, meu filho não é recurso humano, ele é meu filho, uma outra coisa. Então, nós também, eventualmente, nós nos reconhecemos como recursos. Ou a gente troca, nós olhamos para as empresas e para os locais de trabalho e a gente pensa, eles são fontes de recursos financeiros para mim. Aí a gente vende a vida. Não é uma questão do trabalho, o trabalho é interessante, mas vender a vida é uma postura. Essa postura, por exemplo, de nós nos movimentarmos no mundo, gerando benefícios, gerando méritos, criando boas relações, fazendo coisas interessantes, isso é super útil. Mas o problema é nós ficarmos restritos a isso, né? Como se a gente pagasse um, um mico, fizesse fazendo alguma coisa ruim, até que vem o salário. A gente olha para o salário e fala, isso aqui não paga o meu sacrifício todo.
Então a gente precisaria fazer essas transformações internas, né? Olhar em volta e entender os seres a partir da sabedoria do espelho. O segundo ponto que a gente precisaria entender é olhar para os seres e se alegrar pelas coisas boas que estejam acontecendo com eles. Isso é uma coisa super importante, né? Isso é sabedoria da igualdade. É o que acontece quando a gente olha para os filhos. Que está acontecendo uma coisa boa com eles, nós nos alegramos. Agora vocês pensem, se a gente não se alegrar através da sabedoria do espelho, nem sabedoria da igualdade, qual é a nossa chance? Nossa chance de se alegrar se aproxima de zero, rapidamente. Nós vamos se alegrar só com as coisas que aconteceram de boas para nós. Aí a possibilidade já é muito mais restrita, né? Se a gente estiver em crise, nós entramos em depressão. Energia funda, pulum. Se as pessoas em depressão olham para os outros com sabedoria do espelho, sabedoria da igualdade, pode ser que elas saiam daquilo. Então isso não é um problema. Eu posso até localizar a nível grosseiro, posso tirar sangue e fazer uma análise, então está com depressão, realmente, porque o nível de ocitonina baixou, a serotonina baixou e a ocitocina subiu. Assim, e a adrenalina subiu. Pronto, está em estresse. O problema é as dosagens das coisas. Se eu reduzir a dosagem, a pessoa. Aí quando ela pensa na vida, de novo, crispa e as dosagens desbalançam de novo. Porque isso vem a nível sutil. É muito interessante. E aí, então, a gente precisa de sabedoria da igualdade. É só olhar em volta, né? Essa alegria de. Não é que eu quero dizer que todo mundo tem que tomar chimarrão e trocar de manhã, e se alegrar e dar o chimarrão para o outro. Assim, mas é uma coisa parecida, assim, né? A gente tem que se alegrar com o outro. Assim. Os gaúchos, mais ou menos, que eles botam água muito quente, chimarrão muito amargo e dão para o outro e ficam olhando. Assim. Queimou a língua, é horrível. Cara. Mais ou menos, né? Além do mais, estou gripado. Mas está bem, né? A gente se alegra assim de. Então, esse ponto da gente compartilhar as coisas é uma atitude que melhora a nossa vida. E a gente precisa também da sabedoria da causalidade, né? Que ela tem a ver com esse ponto da ética. Né? Porque eu preciso descobrir aquilo que causa problemas, eu evito. Aquilo que promove dimensões melhores, aí eu vou fazer. Mas especialmente a gente precisa treinar poder chegar perto de seres perigosos sem se afetar. Assim. Seres perigosos são não apenas os que agridem, mas os que seduzem também. Agora vai ter um período de eleições. Eles prometem, eles são sorridentes. Prometem tudo. A gente, uau, certas coisas estão melhorando. Eles estudam cuidadosamente o que eles têm que dizer. Como que eles têm que dizer. Assim. A gente vai fazendo o que é possível. Né? Assim, né? Então isso é sabedoria da causalidade. A gente precisa ficar equilibrado. No nosso contexto, se a gente ficar equilibrado frente às pessoas que nos agridem, já é uma boa coisa. Se nós não ficarmos equilibrados frente ao que nos agridem, a gente não pode ajudá-los. Porque eles nos agridem, a gente passa mal e escapa, foge. Para poder ajudar alguém, a gente precisa estar equilibrado, mesmo diante de um comportamento equivocado, agressivo do outro. Pois tem a sabedoria de Dharmata, que se alia, de um certo modo, também à sabedoria discriminativa. Então, pela sabedoria discriminativa, a gente vê que se a gente se comportar super bem, fizer tudo direitinho, ainda assim, decrepitude vem, envelhecimento, doença, morte. E
Não tem nenhum projeto que a gente venha fazer que não passe por velhice, decrepitude, doença, morte, nada. Não só as nossas vidas biológicas, mas as várias outras coisas, elas sucumbem assim, também, né? Então a gente precisa entender isso. Aí vem a sabedoria discriminativa que observa isso e a sabedoria de Dharmata que evoca o fato de que é uma dimensão em nós que não flutua quando as coisas flutuam, que enfim é o aspecto secreto, né? Aí quando a gente estuda os 5 bardos, por exemplo, os 4 bardos, os 6 bardos, a gente vai estudar o quê? Vai estudar o bardo da vida, que é onde nós estamos agora. E a gente entende que há essa natureza primordial, que é a região que o Buda acessa quando brota a própria sabedoria. Ele vive nessa dimensão ampla, além das bolhas de realidade. Como ele vive ali, a sabedoria dele flui de modo natural. Então vem a sabedoria discriminativa, brota de forma natural, ele beneficia os seres com clareza. Assim. E ao mesmo tempo, essa dimensão primordial, ela pode ser entendida a partir da nossa experiência de vida. Então nós estamos experimentando a própria vida, dentro disso brota a sabedoria da natureza primordial. Assim. A sabedoria primordial, ela brota. Agora, e quando a gente sonha? A gente perde isso? A gente descobre que dentro do sonho também pode aparecer a sabedoria primordial. E quando a gente medita, isso pode aparecer? A gente descobre que pode aparecer a sabedoria primordial quando medita. E quando a gente está se aproximando da morte, pode aparecer isso? Pode aparecer a sabedoria primordial. A gente pode treinar para que quando a gente também se aproximar da morte, essa sabedoria esteja presente. E pós-morte, né? A pessoa morreu. Silêncio. E a pessoa abre um olho, sutil, né? Abre o outro olho sutil. Onde estou? Aí, sabedoria primordial aparece. Uau, era tudo uma ilusão a vida. Agora estou vendo. E aí, sabedoria, aí vem a circunstância do renascimento. Né? Aí a pessoa olha e ela aspira renascer de uma forma lúcida, como um bodhisattva. E dentro disso, ela é capaz de manter a sabedoria, é capaz de dirigir a mente nesse momento. Aí também, a partir da sabedoria primordial. Então, aí vem essa noção, a sabedoria primordial e o espaço básico, de onde ela surge, eles não são afetados pelos 6 bardos, pelas circunstâncias de vida, sonho, meditação, morrer, pós-morte, renascer. Não são. Isso é o aspecto secreto, não é o aspecto sutil, o aspecto secreto, que é o aspecto primordial. O aspecto primordial resolve os 6 bardos. O aspecto sutil melhora o funcionamento no bardo da vida, especialmente. Né? Mas ele também melhora o funcionamento nos outros bardos. Mas ele não. Ele nos permite funcionar dentro das várias circunstâncias. O aspecto sutil brota do aspecto primordial. Mas ele pode, por exemplo, se eu estou ligado à compaixão, posso não localizar qual é a fonte da compaixão. Posso estar ligado à compaixão, amor, alegria, equanimidade, generosidade, etc. Mas não ver bem de onde isso está vindo. O aspecto secreto é quando a gente tem clareza de onde isso brota. E no aspecto grosseiro são as nossas vidas. Nas nossas vidas surge a necessidade de nós meditarmos também. Por quê? Porque isso é um pouco o aspecto grosseiro. Né? Eu começo meditando dentro do aspecto grosseiro. O mestre Dogen diz, você apenas sente. Isso aqui é uma coisa grosseira, né? Sento. Para ver o que acontece. E não acontece nada.
uma frustração. Bom, daqui a pouco vai acontecer alguma coisa. Se acontecer, aí chega pro mestre, aconteceu, o mestre. Ele diz, não é. Eles estão ali só para dizer isso, que não é. Mestre, o que deveria acontecer? Como? Eu continuei praticando. 10 anos depois, cama dura. Mais 10 anos, comida ruim. Mais 10 anos, vou embora. Aí o mestre, você só reclama. Passou 30 anos, pessoal. Mas, por exemplo, quando a gente se defronta com o fato de que não tem... A gente senta assim, né? Nada a fazer, apenas sentar. Vamos praticar agora 1 hora, por favor. Tô perdido. Aí a gente vai praticar. Enquanto a gente pratica, em princípio não deveria acontecer nada. Se aparecer alguma coisa, porque não é. É assim. Mas a gente ficar com uma cara atenta e nada acontecer, isso em si já é uma coisa extraordinária. Então, por exemplo, a nossa energia, ela, dentro do samsara, do mundo convencional, ela está sempre na dependência de aparecer alguma coisa. Ela está conectada ao surgimento de coisas. Aí aparecem umas coisas, a energia sobe, aparece outras, a energia desce. Né? Por exemplo, aparece a comida na hora da janta, a energia sobe. Terminou o jantar, a gente olha para os mesmos pratos, agora tem que limpar, a energia desce. É uma coisa assim, a gente, hoje eu não estou muito bem. Você lava hoje, que limpa tudo aqui. Uhum. Aquilo é grande, pesado, né? Aí vem o controle de qualidade, não ficou perfeito. Então nós estamos olhando assim, né? Aí a gente vê que a nossa energia flutua de acordo com o que aparece na frente. Isso é o samsara. Nossa energia está na dependência. Se a gente pretender trazer benefício às pessoas, a gente não pode sofrer isso, porque surgem circunstâncias na nossa frente, a nossa energia afunda, a gente não tem como ajudar os seres. A primeira coisa que a gente tem que fazer é assim, a energia do jantar é igual à energia de lavar a louça, sem nenhuma diferença. Vamos fazendo esse teste, assim, uma pia cheinha de louça para lavar é um bom exercício, assim, para homens e para mulheres. Todo mundo. A gente treina a energia. É assim, né? Então, quando a gente está sentado, nosso exercício é só manter a vivacidade numa coisa simples, que não tem nenhum conteúdo. Só manter isso. Só respirar. Manter calor no corpo. Corpo não tenso. E firmeza. Vivacidade. Com isso nós já rompemos samsara. Porque o samsara, ele só vai nos apresentar vivacidade, respiração livre, calor no corpo, ausência de tensão e firmeza. Ele só vai oferecer isso, às vezes, até de forma competitiva. Se eu faço surgir um, o outro desaparece. Mas quando isso surge, nós temos uma sensação de bem-estar. Ela sempre está associada a alguma coisa que a gente concluiu. Né? A gente concluiu no imposto de renda, a gente senta.
Vivacidade. Respiração. Calor no corpo. Distensão. Firmeza. A gente olha, quanto vai pagar por mês? Aí afunda. Está na dependência das várias coisas. Né? Esse é o samsara, pessoal. A nossa inteligência está na dependência desse impulso que brota karmicamente. Não vou fazer imposto de renda. Sereno. Abandonar esse mundo. É melhor fazer. Tá com aquela pia de louça. Agora é o fim. Eu fora. Atinge liberação. Melhor não. Melhor não. Melhor lavar bem quietinho, assim, bem feliz. Assim. Imagina, a pessoa tem restaurante, né, Bruno? Vai olhar para as louças e vai achar que tem problema ali. Lavar a louça bem feliz, né? Então esse é um ponto. Por exemplo, se a gente dominar a própria energia, tiver essa estabilidade, a gente consegue fazer as várias coisas. Consegue olhar para os outros, consegue entender os outros, consegue se alegrar com os outros, consegue praticar compaixão, amor, alegria, equanimidade, etc. Então é super importante que a gente pratique shamatha. Ou seja, se nós estamos dentro do samsara, arrastados para um lado para o outro, o que está acontecendo? A gente está responsivo, as coisas vêm e nós respondemos. Nós precisamos abrir espaço agora entre o surgimento e a resposta. Se a gente abre espaço, nós colocamos as sabedorias búdicas ali no meio, antes que as respostas condicionadas apareçam. Esse é o ponto. Como é que eu abro o espaço? Paro. Aí vem a mãe, meu filho, você não lavou a louça ainda. Eu estou abrindo o espaço. Pá, isso é profundo. Você quer saber, mamãe, o que abriu o espaço? Sente aí. Aí agora você está bem, mamãe. Agora arrumou energia. Então agora lave para a gente ver se isso está bem. Nós temos esse condicionamento. Nós estamos operando automaticamente pelo karma. Na visão budista, essa coisa é tão profunda que não se trata apenas do pensamento. Ele inclui as respostas sensoriais. Ou seja, quando nós olhamos para as coisas, o karma já reflete, como um desenho. Né? Na época eu vivia mostrando o cubo aqui. A gente risca num papel e mostra um cubo. A pessoa vê um cubo ali, não tem cubo ali, só tem papel. Só tem duas dimensões, não tem um cubo com três dimensões. A gente vê não só um, como vê dois, né? Um por cima, outro por baixo. Né? Assim. Então, o olho ele já traz a contaminação. Mas não só os olhos, ouvidos, nariz, língua e tato. E mente. Eles já trazem a contaminação. O objeto mental surge, ele já surge com a contaminação. A gente precisa abrir espaço para essa operação também. Abrir um espaço interno antes de... É como a gente estivesse olhando os riscos, a gente se permite não ver o cubo. Ou vê um cubo, vê outro cubo, vê outro cubo e vê em duas dimensões. A gente está num lugar livre dos impulsos kármicos que estão aflorando. Né? Então a gente precisa ganhar essa liberdade. Assim. Dentro dessa liberdade pode surgir uma visão lúcida. Aí quando a visão lúcida começa a aflorar, a gente é capaz de entender como que diferentes bolhas de realidade, quando as pessoas imersas em diferentes bolhas de realidade, conteúdos kármicos, elas têm experiências diferentes de realidade. A gente não critica, a gente entende por que isso está acontecendo.
Por quê? Porque nós estamos afastados, nós estamos num lugar livre, afastados das bolhas de condicionamento que as pessoas estão operando. Então isso é lucidez. Então a gente vai recuando. No início a gente recua de algumas coisas, mas não de outras. Depois a gente vai recuando. O Buda, ele está liberto. Ele não está operando segundo nenhum conjunto de condicionantes. Portanto, ele pode olhar lucidamente todos os condicionantes e ver o funcionamento todo das coisas, né? Então o Buda dizia, eu olhando uma floresta eu sei por que o pinheiro é alto e apresenta uma ponta em cima e por que as plantas rasteiras surgem, por que as trepadeiras aparecem. Ele entendia como que karmicamente os diferentes seres apresentavam escolhas e se moviam segundo aquilo. Como? E as flores. Mas nós olhando condicionadamente, a gente diz, isso tudo aqui é meu, aqui tem tanto de madeira, tanto de pedra, tanto de água. É uma visão super estreita, né? É assim. Então o Buda, ele olha sempre do aspecto secreto. Do aspecto secreto ele vê o aspecto sutil e o aspecto grosseiro. Nós olhamos, de modo geral, desde o aspecto grosseiro, né? A gente fica escolhendo, faço para cá ou faço para lá, porque afinal, então, isso aqui é melhor assim. E como as coisas são impermanentes, elas são impermanentes por quê? Porque a dimensão sutil ela muda. É muito interessante isso. Por exemplo, a gente olha a fotografia da namorada, né? A gente vê a namorada. E olhar a namorada significa que brota alguma coisa dentro. Assim, né? Mas a pessoa olha a fotografia da ex-namorada. Aí o conteúdo da foto mudou. Quando a pessoa tem uma namorada, olha a foto, aquela foto é do bem. Agora, se a gente puxar uma foto da ex-namorada perto da namorada, aquela foto não é do bem. Né? Aquela foto é um problema. Né? A gente tem que entrar no Facebook, deletar tudo e fechar tudo cada vez que trocar de namorada. Isso dá um trabalho. Além do mais, a pessoa tem a sensação que está pagando a sua própria vida. Mas não fica bem. Então a meditação é super importante, né? Quando a gente senta em silêncio, a gente vai ver, põe o joelho assim, a coluna assim, o nariz assim, o olho assim. E a gente vai aprendendo. Esse é o aspecto grosseiro. A partir desse aspecto grosseiro, nós vamos praticando esse aspecto sutil, né? Nós vamos liberando as respostas automatizadas. Eu não vejo nenhuma possibilidade da pessoa avançar sem liberar as respostas automatizadas. Não sei como. Tá certo que a pessoa pode eventualmente liberar isso de forma natural, né? Se dando conta das coisas. Né? Mas isso não é muito fácil. Melhor esse exercício, que é super simples, né? Meditação. Aí nós avançamos desse modo, ganhamos espaço. Aí aprendemos como usar os espaços, né? A nossa vida vai mudando. A gente vai podendo trazer benefício aos outros seres. Vai andando. Então esse aspecto da ética, a gente olha, né? A ética, sobre um ponto de vista filosófico, ela é quase que é grosseira. Quase grosseira. Assim. Porque está dentro de uma perspectiva do mundo, dos seres humanos, numa prerrogativa acima dos outros seres, que é uma perspectiva do mundo mesmo. Né? E a gente tentando encontrar, mesmo dentro da ética do futuro, o que eu faço hoje para propiciar uma coisa melhor para os seres humanos mais adiante. Né? Na perspectiva budista, a gente tem uma visão super ampla, porque é assim, nós seres humanos vamos desaparecer dentro de um tempo. Inevitavelmente. Porque existe uma impermanência nisso. A biosfera vai desaparecer, o planeta Terra vai desaparecer. Assim. Então, não adianta eu ficar pensando a humanidade, alguma coisa eterna. Assim. Não é. A humanidade vai sumir. Então a questão toda são os 6 bardos já. E eu preciso entender
a natureza que ultrapassa os 6 bardos, né? O problema é muito maior do que o problema ambiental, apenas um problema social, de organização, de representatividade, ou de organização política também, né? Muito mais complicado. Então, eu queria agradecer, mas tem uns minutinhos para alguma pergunta. O senhor falou da contaminação. Deixa eu tomar um chá aqui, que isso aqui está tão lindo. Contaminação? Não, não precisa não. Assim, eu estava puxando, né? E daí tinha uma florzinha do lado do meu vasinho de planta. Mas no momento que eu falei, aí aquilo puxou o meu olhar, aí eu disse assim, eu pensei, mas isso não é uma flor. Isso é uma aparência de flor. Porque eu estava vendo uma florzinha de pano. E além de ver uma florzinha de pano, eu ainda podia dizer que aquela florzinha de pano era uma tulipa. É bem isso. Contaminação, né? Contaminação. Então, mas aí a forma, ela está dentro de mim já. Ela está dentro de mim. Ela está dentro. E ficou muito vivo para mim essa questão de quando você olha, o mundo surge. Isso foi muito... Aquela florzinha, acho que vai me levar à iluminação. Quando a gente vai estudando isso, a gente vê incrível. que, por exemplo, nos 12 elos da ordenação dependente, no 4º elo, nós aspiramos o corpo. Então a gente aspira o surgimento de uma experiência sensorial que possa sustentar os aspectos internos da mente. A gente aspira isso, né? Que é, por exemplo, a gente lembra do namorado da namorada. Mas aí se a gente puxar uma foto fica melhor. A gente lembra melhor. Mas não é que a gente esteja... Não é que ali na foto tem alguma coisa de fato. A foto estabiliza o estado interno. Por exemplo, mais adiante o namorado ou namorada pode se tornar um ex-namorado ou ex-namorada, né? Aí eu tenho outro conteúdo interno. Então quando eu olho a própria foto, ela estabiliza outra dimensão. Aí eu não quero mais olhar a foto. Mas é assim com tudo, né? É assim com tudo. Esse olhar de a flor é o que surge o tempo inteiro de mim. Os próprios objetos que a gente olha na nossa casa, a gente olha em qualquer direção. No final de um certo tempo, aquilo mudou já. Mudou internamente, a gente já descarta os objetos. Aí tem outros que se interessam. Aí surge o brechó. Todo SEB tinha que ter um brechó. Outro dia eu vi um brechó mais sutil. Uma revista americana, estava vendo na capa uma rede de encontros assim. Praticante budista, de olhar profundo, procura uma menina assim, praticante também, né, adepta da meditação e da culinária natural para uma relação até iluminação. Achei aquilo super bonito, né? Nós vamos fazer isso no céu, botar uma arrumar a situação toda assim. Aí a Ber vai resolver, porque dá garantia, né, Ber? Tem que fazer curso para noivos budistas. 5 sabedorias, treinamento de lavar louça. Hein? Vai melhorar. Isso vai ser um sucesso, né? Aí começa aquela pressão, olha, se você não se comportar, eu vou botar meu anúncio lá. Lama, como o Buda olha o mundo, esse mundo sem julgamento, quando há maldade,
quando há discriminação, quando há sofrimento? Como é isso para ele? Sem juízo de valor, sem julgamento. Não é que não tenha julgamento, é que ele está num lugar livre, e dentro desse lugar livre ele olha as bolhas de realidade. Então, a sabedoria do espelho. Ele olha como é que aquilo está funcionando dentro da realidade daquelas pessoas. Né? Aí brota esse aspecto de Chenezig. Né? Chenezig eu acho maravilhoso, assim, a gente tem que entender. Aí o Buda vai falar dentro do que o outro é capaz de entender e se mover. Ele não vai falar dentro daquela visão super ampla, né? Ele vai falar dentro do que o outro pode entender. Então surge o caminho gradual. Ele ensina uma coisa que o outro possa entender. Ele faz aquilo, aí vai indo, né? Vai indo e vai se tornando mais abrangente a visão da pessoa. Né? Mas o Buda olha tudo. Tem essa visão, assim, tem esse interesse, né, pelos seres. É muito interessante, assim, no final da vida, o Buda ele diz: eu manifestei um corpo de sonho para benefício de seres de sonho, imersos em sofrimento de sonho. Eu não vim, eu não vou. Deu. Foi. Essa é a adição do Lama. Essa parte é. Então, manifestei um corpo de sonho. É isso, né? Aquela aparência. Corpo de sonho. Para benefício de seres de sonho, né? Pensa. E imersos em sofrimento de sonho. Agora, por que o Buda se interessa por seres de sonho imersos em sofrimento de sonho? Pois é. Mas se interessou. Então é interessante isso. Né? É interessante ele responder de dentro. Né? A gente olhar para os seres de sonho e ver se há interesse em beneficiar os seres de sonho. Então isso é Chenrezig. Tem o Buda da compaixão, Aryatara também, é Kuan-Yin. Manifesta um corpo de sonho para benefício de seres de sonho imersos em sofrimento de sonho. Eu só acordo de noite e olho o marido roncando. Eu devo manifestar um corpo de sonho para benefício de seres de sonho imersos em sofrimento de sonho. Ou deu. Mas não é que brota o interesse. Sorte dos seres de sonho que tem sempre essa dimensão compassiva, assim, amorosa, né? Cuidando. Tá. A gente não entende, né? Aqui. É lindo. Então, esse é um mistério, a gente olha dentro. Na visão budista, a compaixão e a energia ela vem da natureza primordial. Da natureza primordial brota essa capacidade de olhar. E a capacidade de olhar, ela não é a capacidade de olhar apenas. Junto com a visão, brota a energia. Junto, vocês já vão ver. Mesmo as coisas condicionadas, né? Se vocês olharem, por exemplo, vocês olham os filhos de vocês. Pode ser que vocês não tenham um olhar iluminado assim quando olham, né? Ou vocês olham a namorada, né? Pode ser que não seja um olhar iluminado, livre, totalmente, né? Tem algum nível de karma, assim. Aí a pessoa olha para o outro, quando conseguiu ver o outro, brota uma energia. Seja de briga, seja do que. Assim. Agora está uma energia. Mas toda a compreensão ela é acompanhada de uma energia. Elas vêm juntas. Né? Então, quando nós temos uma compreensão elevada, brota compaixão, amor, alegria, equanimidade, brota esse engajamento natural. Né? Se vocês tiverem compreensão, mas não tiverem energia, alguma coisa está acontecendo. Tem compreensão e acompanhada da energia. Se ela não é acompanhada é porque ela é teórica. Vocês olhem com cuidado, vocês estão numa outra bolha de realidade, com uma outra visão. Porque não está genuíno. Vocês estão, na verdade, num outro lugar. E aquele outro lugar é que está produzindo energia. A visão, ela não é uma visão clara mesmo.
Vamos supor, vocês vão num buffet, né? Tem uma receita do Pedro Devay, vão num buffet. Mas a receita do Pedro Devay, ela não é genuína totalmente, assim. Vocês olham, a energia não está acompanhando bem, assim. Aí vocês olham para a comida, Deus da bolha de realidade sutil e kármica. Aí, tchá, tchá, a gente pega o papel e guarda. Depois do almoço, nós vamos, tipo, olha, tinha razão. Pelo menos vou tomar o chá aqui. Aí a gente não está olhando com aquela sabedoria de onde aquilo brota, né? Aquilo é artificial, né? Toda receita é artificial. Se as receitas não fossem artificiais, os 10 mandamentos já tinham resolvido tudo há muito tempo. O único mandamento que eu lembro é aquele de não olhar a mulher do próximo. Eu acho que é esse. Eu vejo, esse é um problema, não se resolveu esse problema. Recomendação não adianta, né? Pode vir fazer aqui no microfone, que está gravando. Não, não chega, o fio é curto. Eu tinha me esquecido que estava transmitindo, eu estou dizendo bobagem aqui. A pergunta é se, na visão budista, existe uma busca por uma estabilidade de energia? Uhum. Eu associei agora a compreensão e energia. Queria... É isso mesmo. É que, de modo geral, a gente não fala muito do aspecto de energia, mas ele está super presente. Então, tem alguns mestres que valorizam isso. Eu acho que esse é um ponto super importante. A gente tem que olhar a compreensão e olhar a energia juntos. A gente busca lucidez. A estabilidade, ela pode ser uma prática que vai nos levar à lucidez. A estabilidade, ela nos ajuda a gente abrir o espaço para poder colocar sabedoria. Quando eu coloco sabedoria, esse é o nosso objetivo. Então eu começo estabilizando, para depois eu ganho espaço entre o estímulo e a resposta. Entre a coisa que acontece diante de nós e como que nós reagimos. Eu ganho um espaço promovendo essa estabilidade. Aí eu coloco, nesse espaço eu coloco as sabedorias. Mas a gente não está voltado a ganhar uma estabilidade aparente. Assim. A gente está voltado a operar lucidez. Que é a visão das bolhas de realidade. Se eu ficar muito estável, eu não consigo interagir. A estabilidade, na verdade, é o refúgio, é a região onde eu coloco a minha mente e a partir de onde eu olho então, as coisas. Mas não é uma estabilidade no sentido que eu não vou poder me envolver nas coisas. Vai se envolver lucidamente. Lama, quando nós geramos a capacidade de perceber as diversas bolhas de realidade e começar a nos afastar delas, como cuidar para que essa nova compreensão não acabe implicando na criação de uma nova bolha? Isso se aplica. Assim, o aspecto primordial não é uma bolha. Ele nos permite entrar nas várias bolhas, mas se ele se transformar numa bolha, aí trancou tudo, né? É mais um problema. Eu vou fazer a dedicação, porque já tem uma pessoa me esperando aqui, eu tenho que ir embora. Essa é uma outra bolha. Que os méritos desse encontro se expandam e toquem a todos. Que o Mestre Universal da Paz e da Compaixão, Sua Santidade Dalai Lama,
juntamente com todos os mestres e todas as tradições que veiculam essa mensagem, tenham longa vida. Que todos estejam a salvo de gerar pensamentos negativos, o obstáculo mais destrutivo. Que esses pensamentos nunca surjam em nossa mente. E que todos os seres também estejam livres de pensamentos negativos. Quem louva o som, quem louva Eldragyuchoso, Adai Vidraldo Sungelecho. Muito obrigado pela presença de vocês. Alegria revê-los.